O Vortex, como consta aqui nessa imagem, foi uma ferramenta criada em 2019 para ajudar a gente em situações de crise, né? Você está numa situação de dificuldade de abordagem de via aérea e você precisa ter pelo menos um direcionamento, tá? Então, para isso, esse funil do Vortex, onde o verde significa que você está numa situação mais confortável, seu paciente está bem oxigenado, o azul é onde o paciente começa a se deteriorar e o azul mais escuro é quando ele está completamente deteriorado. Lá embaixo a gente tem novamente um verde, que seria um novo resgate. Tá? Se a gente olhar aqui no Vortex, ele considera que nós temos três linhas de vida para a abordagem de via aérea. A gente tem máscara facial, a gente tem dispositivo supraglótico, que seria basicamente máscara laríngea, e a gente vai ter a intubação nasotraqueal ou orotraqueal. Tá? Então você tem três linhas de vida para esse paciente. Você vai abordar um paciente de via aérea, você presumiu que essa via aérea é difícil, você vai ter pelo menos essas três linhas de vida. Você tem, pelo menos, no máximo, na verdade, três tentativas com cada um desses dispositivos. Tá? E aí você vai utilizar o seu melhor esforço, a sua melhor tentativa com esse dispositivo. Então você vai chamar uma pessoa mais experiente, você vai manipular o pescoço desse paciente, fazer o burp, tá? Lembrando que Selic não é manobra para melhorar a visualização de via aérea, manobra para melhorar a visualização de via aérea é o burp. Tá? Você vai ajustar a lâmina de laringoscópio, ver se o laringoscópio está bom, trocar dispositivo, trocar tamanho de máscara ou tamanho de tubo, usar Guedel, aspirar via aérea e ver se esse paciente está bem relaxado. Se esse paciente estiver bem relaxado, né, isso já vai ajudar bastante a sua vida. Então você fez tudo isso, por exemplo, você não conseguiu ventilar esse paciente, você vai trocar de dispositivo, você vai para um dispositivo supraglótico. A sequência, se você vai utilizar máscara facial, dispositivo supraglótico ou tubo, primeiro, segundo ou terceiro, ela é irrelevante. Né? O fato é que você tem essas três linhas de vidas e aí você vai trocando de dispositivo à medida que você não for conseguindo ventilar esse paciente com cada um desses. E em teoria você teria no máximo três tentativas com o seu melhor esforço em cada um. Tá? Não conseguiu ventilar com máscara facial, não conseguiu intubar, não conseguiu ventilar com dispositivo supraglótico. Então, esse paciente vai se deteriorar, ele vai entrar nessa curva espiral azul, né, ele vai descendo. Lembrando que, se a gente pegar o vórtex aqui na visão lateral, mesmo com o funil se deteriorando em azul, durante todo o tempo ele tem as linhas verdes ao redor. Você pode, a qualquer momento, trocando o dispositivo, mudando a máscara facial, por exemplo, conseguir ventilar esse paciente e voltar para o verde. Então, você pode, a qualquer momento, resgatar esse paciente. Caso contrário, você não conseguiu ventilar nem com máscara facial, nem dispositivo supraglótico ou tubo. Seu paciente continua se deteriorando, né? Ele vai entrando naquela espiral, descendo na espiral azul, azul escuro, e aí você vai precisar ir para uma via aérea cirúrgica, que seria crico ou traqueostomia. Então você faria um dispositivo cirúrgico e aquele último ponto verde lá no final seria o resgate do seu paciente pela via aérea cirúrgica. Tá? Então essa seria, basicamente falando, a abordagem do Vortex para direcionar. Lembrando novamente, a gente tem três linhas de vida: máscara facial, dispositivo supraglótico e intubação. O melhor esforço em cada uma delas não conseguiu partir para a via aérea cirúrgica. E aí a gente tem um gráfico em funil, porque ele significa a deterioração do seu paciente, mas a qualquer momento ele pode voltar para a linha verde ali, para um estado de boa saturação, de boa oxigenação e sair da hipóxia.